Meus irmãos, vamos nos acomodar, vamos iniciar o nosso culto. Vamos falar com o nosso Deus, pedir para que Ele abençoe esse culto, esse CBD, para que Ele fale aos nossos corações, para que receba a nossa adoração, que a nossa adoração seja sincera com todo o nosso coração, amém? Senhor, nessa manhã nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, com nosso coração grato, Senhor, porque temos a oportunidade de Te adorar, temos a liberdade de Te louvar, Senhor, e ouvir a Tua palavra. Que momento tão precioso nós temos de estar na Tua casa, Senhor. Nessa manhã o Seu nome seja adorado, que possamos aprender da Tua palavra, que o Senhor esteja conosco, Senhor, que possamos viver em comunhão e alegria com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar e vamos clamar para que Ele renove o nosso coração, amém. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Sim, Deus, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 17, e nós vamos ler do verso 11 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de Ti. Pai Santo, guarda-os em Teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no Teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de Ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a Tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou.
Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, bendita seja a palavra de Deus ao nosso coração, e que Deus nos abençoe e nos guarde, e nos conserva na fé, como o Senhor Jesus aqui orou, Pai. Nós vamos orar e vamos aqui também interceder, né, pelos aniversariantes da semana. Nós temos aqui no dia 13 o aniversário de casamento da irmã Maria Naves, né, e do Toninho, também do Tiago e da Ana Caroline, e também do irmão Roberto e a irmã Ana Maria. E os aniversários de nascimento, né, da Elimar, que Deus esteja abençoando Elimar, também a Vitória, o irmão Adilson e a irmã Francis. Que Deus os abençoe e que Deus os conduza sempre na presença dEle e os ensine a contar os dias com o coração sábio, e vocês sejam sábios em viver com Deus para a glória dEle e para serem realizados nele. Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado por esse domingo, pela presença do Senhor, pelas bênçãos que nos tem concedido. Bendito seja o teu nome, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Santo Espírito que nos deste a habitar conosco. Toda honra e glória reconhecemos que pertence ao Senhor e consagramos no Senhor. Pedimos que nos ajudes a ofertar a Ti o melhor culto, um culto santo, um culto agradável ao Senhor, como sacrifício de cheiro suave. Que o Senhor em tudo santifica o Teu nome na nossa vida, e em tudo sejamos santos no Senhor e ao Senhor. Glorifica o Teu nome, Pai. Glorificamos em Cristo o Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos por esses irmãos que completam mais um aniversário de casados e os que completam mais um ano de vida. Conduz-os na Tua presença para a Tua glória e que sejam abençoados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos declarar que o nosso Deus é santo. Amém? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Senhor, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes informaste firmamente a terra, eras e sempre és e agiste, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, outro não existe, puro e perfeito, excelso
vamos aproveitar esse momento que vamos declarar que somos felizes e alegres na presença do Senhor, para dar um abraço no nosso irmão, amém? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Eu já conheço a verdadeira paz, só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha, Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Que só tem quem já conhece é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém, glória a Deus. Bem, irmãos, como é bom poder estar na presença do Senhor, desfrutar desse momento de comunhão com os irmãos e, acima de tudo, já declaramos que Ele é santo, que nós estamos felizes de estar na presença dEle. Vamos declarar nesse momento que a Ele pertence toda a honra e toda a glória. Amém? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, cante. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sempre
sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus caminhos e seus domínios. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Toda a igreja com toda a sua voz cante ao Senhor. A Ele a levante suas mãos ao Senhor, cante a Ele com todo o seu coração, com toda a sua voz. A Ele nosso Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, nós declaramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de João, capítulo 17, do 11 ao 17, o trecho que lemos, ele faz parte de uma oração que Jesus fez ao Pai em favor dos seus discípulos. E como nós também hoje somos discípulos de Jesus na atualidade, essa oração que Jesus fez foi para nós também. Então Jesus, ele está próximo de ser sacrificado por nós. Perto está de ser crucificado e morto pelos nossos pecados. E ele então levanta a questão diante do Pai, e o tempo todo que ele esteve
com os seus discípulos, ele os protegeu, ele os guardou. Mas agora ele estaria voltando para o Pai. Então ele pede ao Pai que o Pai também os guarde, os proteja, porque os seus discípulos também eram do Pai. Todos os que creram nele, os que o estavam seguindo, eram também propriedades de Deus. Então, Jesus está pedindo ao Pai que os guarde do mal. Jesus está dizendo, olha, eu vou deixar este mundo, mas eles vão continuar aqui. Eles não são do mundo, como eu também não sou. O mundo os odiou como odiou a mim. E eles precisam de proteção. Então que o Senhor os guarde no seu nome, o nome que o Senhor me deu. E nós sabemos que o nome de Jesus é o nome de todo poder, né? Todo poder, toda autoridade estão com Jesus. Ele mesmo disse aos seus discípulos que ele recebeu todo o poder e autoridade do Pai. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então ele agora está pedindo ao Pai que guarde os seus discípulos, que eles sejam protegidos do mal. Não é que o Pai tirasse seus discípulos deste mundo, porque este mundo precisa de ter o testemunho do Evangelho, o testemunho do próprio Cristo, do nome de Cristo, do nome de Jesus. E esse testemunho, quem o daria seria os seus discípulos, ou a sua igreja, conforme ele mesmo comissionou a igreja, os seus discípulos. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então é uma comissão, porque nós, os discípulos, estamos junto com Jesus no cumprimento desta obra. Porque a missão de buscar e salvar é dele. Só ele pode salvar. Só ele pode dar a vida eterna. Mas nós somos seus instrumentos, como salvos, aqueles a quem ele já libertou do pecado e da condenação, aqueles que devem dar o testemunho da presença e da salvação dele na nossa vida, para que os outros possam conhecer a Cristo e também crerem. E no versículo 17, então, Jesus vai dizer o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Mas outro ponto muito importante e singular nesta oração é o desejo de Jesus que todos nós sejamos um nele, assim como ele e o Pai também são uma unidade composta, relacionada ao caráter. Assim como Jesus é a imagem visível do Deus invisível, nós também devemos ser a imagem visível de Cristo para o mundo, para que o mundo possa crer. Jesus não está mais aqui presencialmente, mas ele está aqui em espírito e em verdade. E ele prometeu que estaria conosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Então ele está conosco. E a presença espiritual dele deve ser demonstrada pelo relacionamento que temos uns com os outros, na unidade da fé, do amor e da própria vida de Cristo, para que o mundo creia. E nesse sentido nós precisamos ser santos, porque a nossa santidade com Cristo, a nossa santidade com Deus, ela tem que despir-se do velho homem ou da natureza do pecado, para vestir-se de Cristo, que é a nova natureza divina, do novo ser ou da nova vida que nós nos tornamos nele, porque nós fomos recriados em Cristo.
gerados novamente ou regenerados. Então devemos viver uma vida de unidade em amor, debaixo do poder e da proteção de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Devemos viver debaixo desse poder em amor e unidade, mas devemos ser santos. Por que eu devo ser santo? Essa é a pergunta que eu faço a mim. Essa é a pergunta que você deve fazer a você. Por que devo ser santo? Irmãos, nós temos uma natureza humana pecadora. Nós temos uma natureza humana e ela não quer fazer a vontade de Deus. Aliás, ela só quer fazer a vontade de Deus quando isso condiz ao seu bem-estar egocêntrico, o nosso eu. E nós precisamos entregar o nosso eu a Cristo, para que, renunciando, possamos ter um novo eu, ou ser uma nova pessoa em Cristo. Não um eu egocêntrico, mas um eu submisso a Cristo, onde vamos sempre nos despir dos hábitos pecaminosos da nossa natureza humana e vestir-nos dos princípios e valores celestiais de Deus em Cristo, que é viver a própria vida semelhante de Cristo, governados por Ele, guiados pelo Espírito Santo, debaixo do amor protetor e cuidadoso do Pai Celestial. Stanley Jones, ele, falando sobre a entrega do eu a Cristo, ele levanta a seguinte questão: o centro de todos os pecados é o eu não submisso. Então ele diz: é como a palma da minha mão, todos os dedos estão ligados a ela pelo centro, que é a palma da mão. Então todo tipo de pecado também estão ligados ao nosso eu. Ele é a raiz de todos os nossos erros e falhas diante de Deus e também uns para com os outros. Então ele faz os seguintes questionamentos: por que temos maus humores e rivalidades? Porque alguém feriu o nosso eu. Por que mentimos? Porque com isso podemos defender o nosso eu. Por que somos desonestos? Porque achamos que isso trará vantagens ao nosso eu. Por que somos impuros? Porque pensamos que assim daremos prazer ao nosso eu. Por que temos inveja? Porque pensamos que alguém está se sobrepujando o nosso eu. Então o nosso eu não submisso a Cristo é a raiz de todos os nossos pecados. Por isso que Jesus disse que aquele que o quisesse seguir deveria fazer o quê? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie o seu eu, ou seja, submeta-se a mim, tome a sua cruz e siga-me. Então Deus, irmãos, tem o propósito de que sejamos santos com Ele, sejamos uma unidade em Cristo para com Ele, uma unidade em amor, mas sejamos santos com Cristo para Ele. Então Deus é santo e Ele nos salvou em Cristo para sermos santos como Ele é santo.
Porque nós não podemos viver em pecado, porque o pecado é exatamente o nosso eu querendo tomar o lugar de Deus e planejando as nossas realizações como se fosse Deus. E Deus não reparte a sua glória com ninguém. Ele compartilha a glória que Ele tem com os seus filhos à medida que seus filhos o reconhecem como soberano em glória e o adora. E fazer parte da glória de Deus significa adorar a Deus, brilhar o brilho da glória de Deus, porque nós não somos astros, nós somos satélites, uma lua que não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. Então, a vida está em Cristo e a vida que temos deve ser reflexo da vida dele. O caráter que nós possuímos não é autodeterminado pelo nosso eu, mas deve ser reflexo da imagem e da semelhança de Cristo ou de Deus na nossa vida. Então, irmãos e irmãs, Deus, Ele nos salvou em Cristo para sermos santos como Ele é santo. Por isso eu devo ser santo. Nossa santidade com Deus, ela depende da nossa justificação e da salvação em Cristo. Justificação. Como pode uma pessoa purificar-se dos seus pecados? Impossível, humanamente falando. Nem eu, nem nenhum de vocês tem o poder e a capacidade de nos purificarmos e sermos santos aos nossos próprios olhos por nós mesmos diante de Deus. Porque somos imperfeitos. E nem temos o conhecimento perfeito de toda a realidade. Não temos a visão completa relativa ao olhar de Deus sobre tudo e sobre todos. E pensando há pouco sobre a questão da muita sabedoria que alguns são reconhecidos como sábios, ou às vezes nós mesmos no uso da verdade como se fosse uma propriedade nossa, eu me lembrei do que Deus falou para Jó, o homem mais íntegro dentre todos os homens sobre a terra. Não havia outro como ele. E Jó queria conversar com Deus sobre a sua necessidade, sobre o seu problema, defender sua causa. E Deus então vai dizer para ele: quem é este que sem conhecimento está falando o que está falando? Pergunta-me e eu vou te responder. E Jó depois humildemente vai dizer: olha, me perdoa porque eu falei do que eu não sabia, e eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e ponho a minha boca no chão, me inclino até o chão com a minha boca. Então nós somos santificados pela justificação pela fé em Cristo. Ou seja, Deus precisou sacrificar o seu único Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço do nosso pecado, para cumprir a sua justiça em relação aos nossos pecados. Para que todo o sofrimento de Cristo e relativo à sua morte fosse o pagamento dos nossos pecados. Então, crendo em Cristo, recebendo a Cristo, entregando a Ele a nossa vida, Deus, pela sua insondável graça, insondável sabedoria, insondável conhecimento, como cantamos há pouco, Ele nos declara justos, porque é a obra dele
que Ele propôs fazer por cada um de nós. Justificados pela fé, somos salvos por meio de Cristo. Então, por meio de Cristo, Deus perdoa e purifica-nos de todo pecado e de toda injustiça. E eu queria que os irmãos entendessem uma coisa imprescindível, que santidade é a condição para estar na presença de Deus e viver em comunhão com Ele. Santidade não é uma opção, é uma obrigatoriedade de quem crê em Deus e de quem busca a sua presença e deseja viver com Ele. Não é somente viver com Deus, não, viver para Ele, para a glória dEle, segundo a vontade expressa dEle na sua palavra, revelada a nós por Cristo, como Ele disse: eu lhes compartilhei toda a palavra e o mundo os odiou, assim como odiou a mim, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Quando Jesus está falando do mundo aqui, Ele está falando de todo o estilo de vida e toda a realização humana pecaminosa. E toda essa gente vivendo neste planeta, esse planeta também precisa ser agora redimido, porque está em maldição por causa dos nossos pecados. Maldita é a terra por causa de ti. Então, agora a natureza, de acordo com a palavra de Deus, está gemendo e contorcendo, esperando o dia da sua redenção. Mas o dia da redenção dela depende do dia da redenção da igreja, quando Jesus voltar, ressuscitar os mortos, os que já partiram, e arrebatar os que estiverem vivos, e realizar e fazer o juízo final. Então, novo céu, nova terra, para novas pessoas que foram conquistadas por Cristo e salvas por Ele, santificadas nele e para Deus, o nosso Pai Celestial. Então, a santidade é condição para estarmos na presença de Deus e viver em comunhão com Ele, como também é a condição para que Ele aceite o nosso culto, irmãos. Estar aqui hoje pela manhã tem que ser estar em santidade na presença de Deus. Você precisa estar consagrando a sua vida ao Senhor, limpando-a de todo pecado. Mas como que você limpa de todo pecado? É confessando eles a Jesus e pedindo perdão, restaurando o seu relacionamento com Deus em santidade, mantendo um relacionamento de santidade uns com os outros como irmãos, porque a santidade com Deus também deve ser vivida uns para com os outros como o corpo de Cristo. Tanto que a palavra de Deus diz o seguinte, que aquele que ama a Deus também deve amar seu irmão. E assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida uns pelos outros. Sem santificação ninguém pode vir a Deus. O seu culto sem santidade não é culto, porque Deus não o aceita. Deus não o recebe. Por isso a palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então não é somente, irmãos, por causa do grande amor de Deus devemos fazer isso, mas, irmãos, nós vamos fazer isso exatamente abraçados e envolvidos com o amor de Deus, pela misericórdia dEle, porque sem graça, sem compaixão de Cristo, nós não conseguimos alcançar nada, nem viver o propósito de Deus. E ser uma pessoa sábia significa ser uma pessoa que tem o respeito por Deus, o temor do Senhor. Eu temo pelas minhas palavras diante de Deus, eu temo pelos meus pensamentos diante de Deus, eu temo pelas minhas obras diante de Deus, porque eu preciso ser santo como Ele é santo, e este é o propósito dele. Por isso eu devo ser santo porque o objetivo de Deus para a minha vida é que eu seja santo, e Ele deixou isso muito claro na palavra dele, não há dúvida nenhuma. Ele disse:
sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E ainda tem outro detalhe, ele diz, eu sou o Senhor que os santifica. Então, ser santo significa despir-se do velho homem e viver a nova pessoa que somos em Cristo, mas ao mesmo tempo ser lavados e perdoados no sangue de Jesus por causa da justificação que Deus nos dá pela fé nele. Mas quem é que tem que se lavar? Tem que ser nós, os discípulos. Mas quem é que vai operar a purificação? É Deus. Assim como para ser salvo eu preciso crer. Não há salvação sem fé. Como não há salvação sem a justificação que vem por essa fé, ou seja, ser declarados purificados. Justificação é ser declarados puros por Deus, ou justos por Deus, na pessoa de Cristo. Porque o mérito do perdão e da purificação é de Cristo. E por isso o meu viver deve ser Cristo. A minha vida deve ser Cristo em semelhança a Ele. Então, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Esse é o objetivo de Deus. Eu preciso perseguir este propósito. Você também precisa. Porque perseguir o objetivo da santidade significa manter-se na presença de Deus e manter-se na comunhão com Deus por meio de Cristo. O nome de todo poder pelo qual nós somos guardados e protegidos. Guarda-os no teu nome que me deste. Outra realidade porque devemos ser santos é porque isso evidencia a nossa fé e o nosso amor a Jesus. Eu creio nele, eu o amo. Então isso significa que por causa da minha fé eu vou viver a vida de santidade. Porque a fé sem obras é morta. Não existe fé sem obras. Fé sem obras é somente uma mera confiança do meu ou do seu coração, ou apenas uma confissão religiosa que não se traduz em relacionamento ou comunhão. Por que as pessoas fazem as suas orações ou a sua adoração, Senhor, Senhor, mas não estão vivendo conforme os princípios e valores de uma vida santa, conforme o seu objetivo? E Jesus diz o seguinte, olha, quem simplesmente está me reconhecendo como Senhor, mas não está vivendo como eu quero, como eu falo, como eu estou ensinando, é como alguém que constrói a casa sobre a areia, e essa casa vai cair e vai ser grande a sua ruína. Somente os que constroem na rocha, ou seja, na firmeza do que eu ensino e estão vivendo isto, é que vão suportar todas as pressões desse mundo que os odeia. Todas as pressões, a tempestade, a enxurrada, os furacões, e vão permanecer de pé, porque estão firmados na rocha. E é a palavra de Deus, e que é o próprio Cristo na vida desse crente. Agora, o interessante é que aquele que constrói a sua casa sobre a areia, não é que ele desconheça quem é Jesus, porque ele está dizendo Senhor, Senhor. Não é que ele não conheça princípios e valores celestiais da pessoa de Cristo, revelados por Deus, mas é que ele utiliza somente aqueles que o interessam, aqueles que massageia o seu eu e fortalece o seu egocentrismo, como se fosse Deus de si mesmo. E quando vier a tempestade, o furacão, a enchente, vai cair, porque não
existe firmeza e solidez. E é Cristo sobre o qual devemos estar firmados. Devemos ser santos, porque esse é o objetivo de Deus, porque isso evidencia a minha fé e o meu amor para com Ele. E a palavra de Deus diz que eu devo amá-lo de quê? De todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças. E Jesus, ele nos dá a seguinte síntese sobre essa questão de amar a Ele e a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, obedece, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será também amado de meu Pai. E eu me revelarei a Ele. E amando, nós vamos permanecer no amor dele também. A minha fé e o meu amor, a sua fé e o seu amor estão evidentes numa vida de santidade com Cristo para com o nosso Deus? Terceira e última coisa que eu quero destacar aqui sobre a questão por que devo ser santo, é porque eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e devemos estar preparados para morar com Ele no seu reino de glória, o reino celestial. A palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores dele como filhos amados, seguir a verdade em amor e sejam imitadores de Deus como filhos amados. E eu já mencionei esse texto, está lá em Hebreus: sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Precisamos ser puros e santos aos olhos de Deus. Só que isso para nós aqui hoje, enquanto estamos nesse corpo de morte, ou corpo morto por causa do pecado, nós estamos num processo de aperfeiçoamento espiritual, aperfeiçoamento da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus, da nossa santidade com Ele. Estamos operando com Cristo com temor e tremor a nossa salvação, à medida que o obedecemos, à medida que santificamos o seu nome na nossa vida, ou Ele santifica o seu nome em nós, e nós nos santificamos nele, nós vivemos para a glória do seu nome, nós expandimos o seu reino vivendo, fazendo discípulos para o Senhor Jesus, e sendo uma unidade em amor. Então, nós estamos em processo de construção, até o dia em que nós possamos nos encontrar com Ele e vê-lo como Ele é, ou seja, ser exatamente aquilo que Ele espera de nós. O apóstolo João diz isso em sua primeira carta: filhinhos, ainda não sabemos o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, então nós o veremos como Ele é. Há um hino no nosso hinário cantor cristão, diz o seguinte: só o crente de coração puro pode ver a glória de Deus. Só o crente de coração puro. Irmãos, que eu e você devemos ser santos, está muito claro isso na palavra de Deus. Muito claro, esse é o objetivo de Deus. Nós somos filhos de Deus, devemos estar preparados para morar com Ele na sua glória celestial, e porque isso evidencia a minha fé e o meu amor para com Deus, por meio de Cristo. Agora, como no dia a dia eu vou alcançar essa santidade que Deus quer de mim e que Ele mesmo quer operar na minha vida? Então, nossa santidade, meus irmãos, ela vai estar sempre na pessoa de Cristo. Eu preciso viver em Cristo, porque dele e para Ele são todas as coisas, agora e eternamente. Porque o meu viver
deve ser Cristo. A vida que eu estou vivendo neste meu corpo, na minha natureza que eu ainda tenho aqui, que ela está mortificada, porque eu estou dia a dia me despindo das coisas deste mundo e vestindo-me da vida celestial. Então, no dia a dia, vivendo isto, né, eu permaneço em Cristo. Vivo na fé em Jesus Cristo. Vivo na fé do Filho de Deus que me amou. E Ele está governando a minha vida. Estou sempre sendo chamado a atenção pelo Espírito Santo. Olha, abra mão do seu egoísmo. Abra mão do seu eu. Submeta ele a Cristo. Viva por Cristo. Viva a vida que Jesus quer viver através de você. Então, por meio de Cristo. Então, nós somos guardados no nome de Cristo e de Deus, pois nós pertencemos a Cristo e pertencemos a Deus. E por meio de Cristo nós somos purificados de todo pecado e injustiça, e também conservamos a nossa vida limpa à medida que Ele nos liberta e nos torna cada dia mais parecidos com Ele. Eu quero ser parecido com Cristo, mas Ele é quem me torna mais parecido com Ele, porque não sou eu que estou governando a minha vida por mim mesmo. Eu estou seguindo o governo de Cristo, que vive em mim. É isso que quer dizer, Cristo vive em mim. Então Deus, irmãos, irmãs, Ele nos santifica em Cristo, por meio do quê? Da sua palavra. Jesus, eu lhes dei a tua palavra. Agora, eles têm a sua palavra. Reparte com eles toda a minha glória. Então eles também têm a minha glória. E sempre devemos ver a glória de Deus em tudo. E ver a glória de Deus em tudo é dar toda a honra e toda a glória a Ele. E desta forma, vamos nos purificar, ser libertos pela palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Alguém disse uma coisa muito interessante a respeito da Bíblia, como o livro de Deus. Ou a leitura deste livro, a leitura, meditação e obediência deste livro me fará evitar o pecado, ou então o pecado me fará evitar a leitura, meditação e obediência deste livro, que é a palavra de Deus. E eu preciso ler, meditar e obedecer a palavra de Deus para não pecar. Escondi ou guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é por ela que nós somos limpos, libertos de todo pecado. Então precisamos, irmãos e irmãs, santificar em todo o tempo nossas vidas a Cristo como Senhor. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estejam prontos ou preparados para responder a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a nossa esperança, irmãos? É a vida eterna, é a glória eterna com Cristo. Nós devemos compartilhar isso com as pessoas, mas elas vão crer por causa do convencimento do Espírito Santo ou de Deus na vida delas, mas elas vão crer porque nós estamos compartilhando com elas a vida de Cristo, o Evangelho. Elas estão vendo em nós como um livro aberto à santidade com Cristo, porque Cristo nos libertou e nos tem dado uma vida santa. Por que eu devo ser santo? Porque este é o objetivo de Deus, porque isso evidencia a minha fé, o meu amor para com Ele, e porque eu sou filho de Deus, ou você é filho ou filha de Deus, e eu e cada um de vocês precisamos estar preparados para viver com Ele no seu reino de glória. Novo céu, nova terra. Deus nos abençoe e nos conduza no propósito de Deus da santidade, da vida eterna e da vida de glória com Ele. Guarda-nos neste mundo de todo o mal, e que
possamos dar bom testemunho de nossa fé e do nosso amor a Cristo. Amém? Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado pela sua palavra, que o Senhor nos guia pelo teu Santo Espírito sempre, que o Senhor nos santifica em tudo, santifica o teu nome em nós, e assim nos dá a bênção de santificar nossa vida no Senhor e viver para a tua glória, e sermos uma unidade em amor como irmãos, irmãs, família de Deus, igreja, Senhor, e assim expandir o teu reino e fazer discípulos para o Senhor Jesus. Dá-nos a bênção de viver conforme a tua vontade. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.